Espírito Santo, levante o nome de Jesus aqui nas maiores alturas. Blinde esse lugar com a tua presença e leve as nossas mentes cativas à obediência de Cristo Jesus. Leva-nos cativos para que a nossa mente esteja incendiada por tua presença, sejamos completamente tomados de paixão, até a tua glória venha e enche a terra, enche a minha vida. Aleluia. Nos tornamos responsáveis. A chama. O reino de Deus é um lugar de responsabilidade. Diz isso. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo de Deus, o fogo é do céu, mas a responsabilidade de deixar a chama acesa é nossa, querido. É da igreja, é minha, é sua. Aleluia. O reino de Deus é um lugar de pessoas responsáveis. Aprender a ter prazer na responsabilidade faz parte do processo do crescimento. Eu quero te convidar a tomar o seu assento. Eu quero poder deixar aqui uma palavra no seu coração. Vamos aplaudir a Jesus para essa galera aqui abençoada. É eu e tu hoje? Aleluia. Glória a Deus. Quem foi abençoado com a adoração aí, diga eu. Quem quer mais de Deus, diz eu quero. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra no seu coração. Antes disso, eu quero louvar a Deus pela sua presença. Você que talvez aqui está pela primeira vez, você que está em casa, eu quero poder falar um pouco da importância de estar à mesa. Esse é o tema da palavra, lugar à mesa. E a partir de então, eu quero, a partir desse tema, a partir do texto que está em Lucas 22, 29, eu quero poder deixar então uma palavra no seu coração. A priori, eu quero fundamentar essa palavra e a partir daqui criar um conceito e a partir desse conceito tornar algo prático para mim e para você do nosso dia a dia. Eu quero poder falar a importância da mesa, trabalhando a ideia de união, de unidade, a ideia de estar conectado com Deus, conectado um com os outros. Amém? A importância de estarmos conectados com Deus e resultado disso estarmos ligados um no outro. Afinal de contas, ao mesmo tempo que Deus trabalha no individual, sempre vai culminar no coletivo. Nós fomos criados para estar andando em coletividade e nunca estarmos sozinhos. Há uma necessidade nossa de estarmos sempre unidos, precisamos um dos outros. Mesmo que o seu chamado é algo individual, o seu futuro está ligado a pessoas. Amém? Não se esqueça disso, o seu futuro está ligado a pessoas. Você só está aqui porque alguém um dia foi base na sua vida. Você só aprendeu a ler porque alguém um dia te ensinou a ler. Você só aprendeu a fazer o que você faz porque você se inspirou, alguém teve que preceder e te servir para que você pudesse estar hoje dotado do conhecimento. Então, mesmo que o chamado seja algo individual, o seu futuro está ligado a pessoas. Um exemplo disso, Davi, mesmo que Davi derrubou um gigante sozinho, mas para ele se tornar rei de Israel, ele precisou de um monte de pessoas do lado dele. Amém? Então precisamos aprender e crescer. Eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido a crescer nisso, respeitar e honrar o que o outro carrega. E aquilo que eu honro, eu atraio, aquilo que eu honro, eu recebo. Então eu preciso viver nessa cultura de honra, amém, gente? Honrar o que minha esposa carrega, eu recebo da vida dela. Honrar o que você carrega, eu recebo da sua vida. E sabe, quando eu falo de honra, honra seria me posicionar de maneira que eu esteja aberto para receber o que o outro tem para me oferecer, mas também aberto para contribuir na vida do outro. Não só aberto para receber, mas aberto também para agregar. Saber que eu estou livre para receber, mas também estou livre para doar na vida do outro. Sempre visando o crescimento, porque quando o outro cresce,
eu também cresço. Quando você vai bem, eu estou bem. E essa ideia na Bíblia está repleta. A Bíblia diz que somos corpo, e quando um dedinho sofre, o corpo sofre, meu querido. Quem já teve unha encravada sabe o que eu estou falando. É ou não é? Você pode estar bem, mas uma unha encravada, ai, 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 ui, ui, ui. Eu até lembrei agora que Deus está curando até unha encravada. Cadê o John? O John estava com a unha encravada, irmão. Uma semana retrasada, foi isso? Ele falou assim: Deus, não é possível, você está curando tanta pessoa nessa igreja. Cura o meu dedinho, Senhor. Ele estava tocando bateria no dia. Precisava do dedão aquele dia, né, irmão? Ele falou que em pouco tempo começou a desinchar, saiu um monte de água e foi curado, John. Você pensa só, irmão, Deus cura até unha encravada. Cadê os irmãos das unhas encravadas? Levanta, eu estou brincando. Mas Deus pode curar sua unha, viu? Cura até calo do pé. Aleluia. Cadê os antigão que lembram da do Eta Butina, aquela música antiga? Ninguém lembra, né? Tem alguém aqui? Eta Butina, ninguém. Aqui. Obrigado, me senti sozinho nessa, viu, Gabriel? A música dizia que Jesus curou meu calo do pé. O John já pode falar: Jesus curou minha unha encravada. Vamos fazer uma música aí? Jesus curou minha unha encravada? Estou brincando. O texto base, vamos ler, né? Vamos pregar, né, irmão? Pai de piada. Eu vou te falar, quando eu começo com piada ruim, a tendência é só piorar, irmão. Ora por mim, fala assim: Deus abençoe o William, Senhor. Oh, Jesus. Eu me lembro que eu sou tão ruim de piada que no final da pregação a irmã chegou com um livro de piada para me dar no final. Não sabia se eu recebi, eu só dava na cara da irmã. Mas eu recebi, né? Ela comprou um livro de piada e me deu. Eu falei: gente, o que ela quer dizer? Será que Deus está... Eu estou tentando melhorar, vou melhorar, né, amor? Você ri das minhas piadas, meu amor? Estou brincando, ela não ri não, gente. Vamos lá. Lucas 22, 29. O texto diz assim, palavras de Jesus, olha só: e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim. Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus, o verbo de Deus que se fez carne, Jesus, o Deus que se fez carne, Jesus, o Deus que assumiu a forma humana e esteve no meio de nós. Ele andou 3 anos com 12 homens, ensinando as coisas do reino de Deus. No final ali dessa jornada, ele está com esses homens na mesa, a última ceia, as últimas palavras de Jesus. Se você pegar aqui os evangelhos sinóticos, o evangelho de João, você vai ver várias coisas que aconteceram nesse momento. Jesus lava os pés dos discípulos, ele anuncia o traidor, aquela coisa toda, né? E nas falas dele, Lucas, o médico Lucas, ele vai deixar algo aqui bem interessante. Ele vai trazer a ideia de que Jesus representava um reino a qual ele era o rei, e ele, como representante desse reino, estava passando o bastão, estava chamando aqueles homens, aqueles 12 homens simples, também fazerem parte daquilo que ele era. E há quem diga, a priori, que ele ainda vai dizer que esses homens, esses 12 homens, fariam obras maiores do que ele fez, e ainda faria maiores, porque ele voltaria para o Pai. Mas o que eu quero chamar a atenção, que as maiores revelações acontecem na Bíblia sempre em um momento de mesa. Nesse caso, olha só o teor dessa mensagem: o Pai me confiou um reino, assim como o Pai me confiou um reino, eu estou confiando a vocês. Cara, para e pensa, não é pouca coisa, sabe por quê? O reino que Jesus está confiando a esses homens simples, não é um reino comum, é o reino de Deus. O reino de Deus, querido, o reino de Deus é um reino eterno. Ele é o primeiro reino e o último reino. Todos os reinos passarão, esse reino não. A Bíblia diz que o reino de Deus é um reino inabalável. Todos os outros reinos de nações se abalarão, mas o reino que Jesus confiou aos seus não se abalará, não passará. Assim como o Pai me confiou uma tarefa, estou confiando essa tarefa a vocês. Então, quando se fala do reino de Deus, essa revelação à mesa, meu querido, eu preciso começar a prestar atenção na Bíblia de todas as vezes que estamos à mesa, porque, sabe, eu acredito que nesses últimos dias,
Deus tem abaixado as plataformas e tem nos levado para a mesa. Porque mesa é um lugar de impartir, é um lugar que eu sirvo e sou servido. É Deus nos chama desse lugar a qual você talvez só queira ser servido, mas também servir. Porque na mesa você fala, passa o pão, pode passar esse copo. É um lugar de servir. Então a ideia da mesa na Bíblia é uma ideia muito legal, é um princípio do reino. Porque o princípio do reino de Deus, ele gira em torno de conexão e interação. A grande verdade é que Deus quer para nós união e importância. Deus quer nos dar união, quer que sejamos unidos a Ele e mostrar a importância que temos, que somos para Ele. Muito bem, esse é o texto base. A partir daqui eu quero começar a caminhar com você. Um reino que é eterno foi declarado para aqueles homens à mesa. É muito legal. Se você continuar lendo o texto aqui em Lucas, também vai contar a história daqueles meninos, daqueles discípulos no caminho de Emaús, e aqueles homens que caminharam com Jesus, mas a partir da morte de Jesus, eles falaram assim, ele não é o Messias, ele morreu. Então eles largam, abandonam o seu caminhar com Jesus, porque Jesus tinha sido crucificado, e volta para os seus afazeres, e o legal demais, que Jesus ele não se esquece e não desiste dos seus. Deixa eu falar para você, Jesus não desiste de você. Mesmo que você se desvie e caminhe por alguns caminhos, Ele vai até você e Ele se revela a você, mas às vezes você não está com o coração aberto para entender que é Ele. No caso daqueles caminhos, daqueles discípulos, no caminho de Emaús, Jesus apareceu para eles, cara, conversou com eles, andou com eles quase 12 quilômetros, falando sobre os mistérios do reino, mas até então eles não sabiam que é Jesus. Então Jesus ele se faz que vai para um lugar e eles falam assim, viu, já que você caminhou conosco 12 quilômetros, nos falando dos mistérios do reino, se você não quer entrar na nossa casa e ceiar conosco? Jesus, no caso ele não sabia o que era Jesus, fala, tudo bem, eu vou. Jesus aceita um convite quando você o chama. Convide Jesus hoje, amém? Convide Jesus a fazer parte da sua vida, da sua história. Então ele entra na casa e eles servem a mesa. Eu acho muito interessante. E no partir do pão, Jesus pega o pão, meu irmão. Quando ele pega o pão e vai dar graça, momento de mesa, quando pega o pão e vai dar graça, um olha para o outro e fala assim, viu, ele faz igual o mestre faz. Será que não é o mestre? E você vai ler no texto que no partir do pão, os olhos deles são abertos. A mesa, querido, você tem acesso à revelação. Existe um lugar na mesa de Deus para você. Eu amo o texto que está em 1 Coríntios 9, que vai dizer que Deus nos chamou para a mesma comunhão do seu Filho. 1 Coríntios não está aí, mas o 9 vai dizer que Deus nos chamou na mesma comunhão do seu Filho. Há um lugar na comunhão de Deus para você. Deus me chamou na mesma comunhão, ou seja, todavia, entretanto, a mesma comunhão que Jesus tem com o Pai e que o Pai tem com Jesus, eu sou chamado para estar nessa mesa. E nesse lugar de revelação eu preciso me direcionar, tomar decisões que me levam para esse lugar. O lugar, a mesa. A Bíblia diz em Efésios 2,6 que nós fomos ressuscitados e estamos em lugares celestiais. E eu posso dizer, esse lugar celestial é um lugar na comunhão do Pai, na comunhão do Filho, na comunhão do Espírito Santo, aonde você pode chegar à mesa. E no partir do pão, então, os olhos daqueles discípulos são abertos, e eles entendem que é Jesus, e quando eles entendem que é Jesus, o Jesus que estava fora passou a estar dentro do coração deles. Vou repetir, até então, eu entendi, quando o pastor Giovano fala disso, é muito legal o princípio que ele quer nos colocar. O pastor Giovano vai dizer, o Jesus que estava fora, quando eles, no partir do pão, na partilha, eles entenderam que o Jesus era Jesus, que estava fora até então. Quando eles entenderam o Jesus que estava fora, passou a estar dentro. Quando você entende a revelação de quem é Jesus, o Jesus que você
era quase uma filosofia, uma nuvenzinha longe, mas quando você vai à mesa, o Jesus que parecia uma filosofia, parecia uma religião, parecia um Jesus histórico, passa a ser um amigo particular. Então o Jesus que está fora, passa a estar dentro. O Jesus que a religião mostrava, um homem de Nazaré que morreu, você vai entender que o mesmo que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, e pelo Espírito está dentro do seu coração. O Jesus que está fora, no momento da mesa, passa a estar dentro. Isso não é pouca coisa, porque tudo aquilo que estava bagunçado, Ele começa a colocar em ordem. Tudo aquilo que estava perdido, Ele passa a ser restaurado na sua vida. Valores que estava perdido, passa a ser restaurado. A comunhão é o lugar onde eu olho para os olhos de Jesus e Ele olha de volta, e você vai entender que todas as barreiras do seu orgulho é quebrada. Amém, amém. Porque, querido, nós estamos numa crise, a sociedade está em crise, o mundo está em crise. Qual que é a crise mundial? Narcisismo e hedonismo. O narcisismo é aquele povo que é voltado para o eu, os hedonistas é aquele povo que é voltado para o prazer. Existe uma crise mundial. A busca do conforto e segurança é o bezerro de ouro que o povo quer cultuar. Existe uma crise teológica. A crise teológica é um evangelho voltado para o eu, sabia? Eu ser abençoado, o Deus se torna quase seu empregado. A característica dessa geração é a busca do poder, do sucesso, valorizar a imagem, a importância. Eu tenho que me sentir importante. É ou não é? A busca do jovem geralmente se baseia em 4 pontos. Ele busca significado, ele busca amigos, ele busca conquista, ele busca aventura. De certa forma você clama por propósito, de certa forma você busca conexão, de certa forma você procura ser alguém na sua vida, de certa forma você busca se divertir. Só que o problema é que essas buscas, essas necessidades de ser amado, de ser aceito, de ser compreendido, de estar conectado, essa necessidade de um lugar de segurança onde você pode errar e não ser cobrado e nem condenado por isso, essa coisa você só vai encontrar em Deus, cara. E é isso que Deus quer trazer, e algo precisa mudar dentro de mim, porque se eu estiver aí na fonte errada, eu posso ir uma fonte que não vai me satisfazer. Existe em você uma fome que é eterna, e somente algo eterno pode preencher. Vou repetir, existe uma necessidade em você que é algo eterno, é uma fome eterna, que algo finito não pode preencher. A pornografia não vai preencher, as drogas não vai preencher, não vai, somente Deus. Uma verdadeira alegria só está em Deus. E eu preciso então descobrir qual que é a fonte. William, como é que eu faço para encontrar essa mesa? Essa mesa está aqui essa noite, e Ele quer te convidar a estar nela. A mesa do Senhor está aqui essa noite. E William, como é que eu me movo a essa mesa? Eu vou te falar, se você tem um desejo de ouvir Ele, de aprender dEle, já está um convite estendido dEle para você. Se você tem vontade, quantos aqui tem fome e sede de Deus? Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, essa fome, essa sede não vem de você, é Deus já visitando você e te convidando a sentar à mesa com Ele. E você nessa mesa, você não vem como um escravo, você vem como um filho. Eu gosto daquela parábola que diz que a mesa de Deus está cheia de cadeiras, e sabe, quando Deus criou essa mesa para os filhos, cada lugar estava com um nome. Estava o Pedro, João, Mateus, William. E por toda a eternidade, se eu não preencher esse lugar, aquele lugar vai estar vazio. Porque existe um lugar na comunhão de Deus que é para mim preencher, a qual você não preencherá. E se eu não preencher, vai estar por toda a eternidade vazio. Porque a Bíblia diz
Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que foi pela vontade de Deus que eu existo, pela vontade dEle que Ele me criou. Ou seja, você não é um acidente, você foi criado pela vontade de Deus. Deus te viu antes da fundação do mundo, Ele te chamou por meu filho, te deu um nome, e esse nome está na mesa, na sua cadeira. Ele te convida: filho, você pode, por favor, sentar no lugar seu à mesa? E esse lugar vai revelar a sua identidade e o seu propósito. Existe um lugar para você em Deus. Sabe, esse lugar para você em Deus é igual aquela canção que precisa de todos os acordes. Se faltar um, não é música. Você entendeu? Você entendeu, cabeção? William, como é que eu faço para ir para esse lugar? Você tem vontade? Você tem desejo de Deus? Quem tem desejo de conhecer a Deus? Isso é um convite de Deus para você ir até lá. E eu digo mais: essa fome, essa sede, é Deus te autorizando, dizendo: filho, você pode se aproximar da mesa. Comunhão, Ele te chama para comunhão. Eu não vos chamarei servo, eu vos chamo os amigos. Não é isso? João 15: eu não chamo você de servo, de escravo, eu te chamo meu amigo. Sabe por quê? Porque o escravo não sabe das coisas do seu amigo, do seu senhor, mas o amigo sabe. A grande doideira da Bíblia é que Deus quer ser seu amigo. E o mais legal é que para ser amigo tem que conhecer bem, sim ou não? Eu sei que Deus me conhece bem. A pergunta é: você conhece Deus bem? Ele quer se apresentar a você e falar coisas dele para você. É legal essa ideia, eu gosto disso. Eu gosto. Quantas vezes no momento de adoração Deus fala assim: William, eu vou te surpreender. Eu falo: vou falar uma coisa que você não sabe. É mesmo? Conta para mim, meu Senhor. E Ele vem e fala, minha mente explode, irmão. Eu falo: uau, eu não entendi assim. E eu falo: olha, William, eu vou dizer uma coisa para você, a tendência é só melhorar, porque eu tenho coisas para você que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem permeou o coração do homem. Você quer ouvir mais? Vou te falar: Deus ama falar, Deus ama conversar. Ele é o verbo da criação, cabeção. Deus ama conversar. Eu vou repetir isso, porque às vezes você acha que Deus não está falando. Deus está falando o tempo todo, mas tudo que Ele fala é eterno. Tudo que Ele fala gera vida. Deus está falando o tempo todo, cara. Muito bom, amém. Mas assim, algumas coisas nos impedem de ouvir. A separação do homem, o pecado, só vem para estragar a nossa vida. Eu quero poder então deixar aqui 4 pontos, e quero poder orar com você sobre consequências do pecado versus provisão de Deus. William, o pecado, o que é o pecado? O pecado, queridos, ele causou pelo menos 4 coisas, mas Deus proveu 4 soluções para esses problemas. Você sabe por quê? Para todo problema Deus tem a solução. Eu vou repetir: para todo problema Deus tem a solução. Tem problema na sua vida? Quem tem problema aí? Para cada problema da sua vida Deus tem a solução. E geralmente a solução que Deus dá para você, do problema que você passa, vai abençoar você e outros da sua volta. Geralmente a bênção que Deus te dá sempre alcança outros. Primeiro, qual que é o primeiro problema? A consequência do pecado. Primeira consequência do pecado: fomos separados da glória de Deus. Mas sabe, em Deus, em Jesus, temos paz com Deus. O homem, a primeira consequência do pecado, você precisa entender isso: quando o homem pecou, o homem foi separado de Deus. Deus disse: se você comer do fruto dessa árvore, certamente morrerás. O texto na verdade está falando de um gerúndio: certamente morrendo morrerás. Não é morreu, acabou, é morrendo morrerás. Primeiro, morre espiritualmente. Segundo, morre na alma. Terceiro, morre no corpo. Morrendo morrerás, esse é o texto original. Só que Deus proveu uma solução para esse problema que o pecado causou. Olha só um texto que está em Romanos capítulo 5, versículo 1.
O texto vai dizer: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. O problema veio, o que Jesus fez? Trouxe a solução. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, esse favor, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participarmos da glória de Deus. O pecado me separou da glória de Deus, Jesus me trouxe de volta à mesa. O pecado me derrubou minha cadeira da mesa, me jogou para fora da casa do Pai. O que o Pai fez? Foi lá e como é que eu faço isso para voltar para a mesa? É simples, é só você dizer assim: Jesus, eu te aceito como meu amigo, te reconheço como meu suficiente Salvador, hoje eu volto para casa, Pai. Se você ainda hoje não fez uma oração como essa, faça isso. Hoje é o dia que Deus quer trazer para a mesa. Segunda consequência, verso provisão: o pecado me separou da glória, Jesus me trouxe de volta. O pecado me separou na alma, Jesus restaurou. Segundo, separados na alma versus restaurados. Como assim, William? Separados da alma. Lembra que o homem no jardim, ele pecou e morreu? Só que também o homem começou a se opor aos mandamentos de Deus. Aqueles mandamentos que lhe dava prazer, começou a lhe causar dano. Aqueles mandamentos que Deus dizia não faça, ele tinha prazer em obedecer, agora ele começou a se opor, a querer se rebeliar. Um exemplo: eu concordo que cobiçar é pecado, mas o meu homem interior quer cobiçar. Vocês estão me entendendo? Na minha alma existe um problema, a qual eu quero pecar, no meu homem espiritual não quer pecar, é a briga da alma e do espírito. Mas existe uma coisa: para cada problema, Deus traz a restaurar. O pecado me separou de Deus, o pecado me separou na alma. Eu tinha prazer na lei de Deus, porém, por causa do pecado, eu passei a ter desprazer na lei de Deus. E Deus quer restaurar. Olha só, Hebreus 10:16 vai dizer o seguinte: a solução é esta: essa é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. A palavra mente aqui fala de psique, em outras palavras é alma. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e dos seus atos de desobediência. Eu queria desobedecer, porém Deus quer colocar a lei dele no meu coração. O que eu preciso fazer para ter isso no meu coração, William? Se aliançar com Deus. Em outras palavras, decidir ir à mesa. 3, o pecado também me separou socialmente. Me separou de Deus, me separou da alma e também me separou socialmente. Mas Deus me colocou na família dele. Deus quer trazer restauração social, amém, gente? Passamos a culpar uns aos outros por causa do pecado, mas em Jesus eu não preciso culpar ninguém, porque Deus me livra da culpa. Olha só o texto de Efésios 2:12. O texto vai dizer assim: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo os estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Sabe, aquilo que nós culpávamos aos outros, aquele sentimento de inadequação, o pessoal esquece de mim, eu não sou amado. Pelo sangue você foi aproximado. Fala comigo: pelo sangue eu fui aproximado. Queridos, o que eu converso com pessoas que se sentem abandonadas, irmão. Hoje nós estamos vendo uma geração das vitrines cheias e coração vazios. Você talvez está me escutando aí, você se sente todo vazio na alma, desconectado, não consegue, busca conexão, faz parte do seu propósito.
Mas sabe de uma coisa? Mesmo que ninguém esteja, mesmo que você se sinta sozinha, sabe de uma coisa? Deus está com você. Você não está sozinho, você estava longe, mas pelo sangue você foi aproximado. É uma verdade, aceite isso no seu coração. Fala comigo, eu fui aproximado. O pecado me separou socialmente, mas Deus me colocou na família. A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Se sente sozinho, você tem uma família, você tem um F5, você tem a igreja, você tem PG, você tem amigo, você tem pastores, você tem líder, você tem o Espírito Santo. Irmão, não se sinta sozinho, você nunca está sozinho. Você pode aplaudir o Senhor por isso, queridos? Você nunca está sozinho, meu irmão. Sabe, daqui a pouco vão estar ali na mesa, conversando, comendo, rindo, porque você está em família, cabeção. Quarto ponto. O que o pecado fez? E o que Jesus fez? Primeiro, o pecado me separou de Deus, Deus me reconciliou com Ele. O pecado me separou na alma, Deus me restaurou. O pecado me separou socialmente, Deus me colocou na família. Terceiro, separados do governo da terra, por causa do pecado, mas Deus me deu o reino, devolveu o reino a nós. Por causa do pecado, o homem, perceba, o trabalho, gente, não é uma maldição. Você que está em casa, viu, sabe de uma coisa: trabalho não é maldição. O homem já trabalhava antes do pecado, sabia disso? O homem era responsável no jardim de cultivar e guardar, ou seja, trabalho, só que ele tinha prazer no trabalho. Só que hoje a pergunta é: você tem prazer no seu trabalho? Você tem prazer de levantar na segunda-feira para bater meta? Somente com a mente restaurada. Ter prazer no trabalho é saber que Deus fará com que você produza muito, porque a bênção de Deus está sobre você. Querido, uma das maldições é: a partir de agora comerá do suor do seu rosto. A terra, tinha que trabalhar bastante para produzir, por causa do pecado. Que pecado, bicho? O pecado é desgrama. Até o trabalho parece que não é produzir, mas Deus nos devolve governo. Fomos separados do governo da terra e Deus confia de novo em nós um governo. Olha só, 2 Coríntios 5:20, diz assim o texto: portanto somos embaixadores de Cristo. Lembra, perdemos o governo por causa do pecado, mas Deus devolve o governo e ainda fala: portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Você era filho do rei, passou a ser escravo por causa do pecado, mas Jesus vem e vence a morte e o inferno e te devolve um governo. Assim como o Pai me confiou um governo, um reino, eu estou confiando a vós. E sabe, você não é pouca coisa nesse reino, você é um embaixador. Não é pouca coisa não, velho. Fala para o seu irmão: e você é um embaixador, cabeção. Não se porte como um escravo. Amém. Amém, gente. Então o pecado, para cada problema que o pecado causou na terra, Deus tem uma solução. Agora eu concluo essa mensagem falando do poder do nós. Quinto ponto: um lugar à mesa, existe o poder do nós. Entre aspas, o nós. Você sabe por quê? Você carrega algo de Deus que eu preciso reconhecer. Deixa eu falar, Deus colocou uma porção dele em cada um de nós. É como uma pequena chama da revelação de Deus em cada um de nós. E o que eu carrego, para ser pleno, para completar, eu preciso reconhecer o que você carrega. E quando eu reconheço o que você carrega, a luz que está em mim fica maior. E quando você reconhece o que eu carrego, a luz que está em você se torna maior. Quem está comigo aí? É por isso que numa cultura de honra, milagres acontecem. Você se sente amado porque você é importante. Só que você não é o mais importante, todos são importantes. E você não precisa competir um com o outro, não há lugar para competição.
porque eu estou aberto para receber da sua vida, e você também está aberto para receber da minha vida. Amém, gente? Olha só o que o texto vai dizer, Efésios 3:20, olha só o texto: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em mim, não, é em nós. O poder que é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, não opera no pastor, opera no nós. Você pegou isso no seu coração? Você precisa do irmão que limpa as cadeiras, você precisa do irmão que vai lá e tira o lixo do banheiro, você precisa do irmão que está lá arrumando os carros ali, naquele pátio ali, irmão. Você entendeu? Você precisa da Thaís que faz a comida para nós ali, irmão. Você precisa do ministro de louvor que vem tocar. Você precisa do irmão que vai tocar, mexer nas luzes ali. Porque quando eu reconheço que cada um carrega, existe um poder que opera infinitamente mais do que podemos pensar e imaginar. É o poder do nós. Sim, sim. Se você ler o texto, vai dizer: porque a largura, comprimento, altura e profundidade do amor só é liberado no nosso meio quando eu entendo que existe um poder agindo em nós. Um dos maiores problemas do nosso meio, num ambiente que não há honra, é a competição. E sabe, num lugar de honra não existe competição. Você gosta de se comparar? Esses dias eu estava em crise. Eu sempre tive muita dificuldade em comparação. Quando eu acho que o cara é bom em uma coisa, melhor do que eu tenho dificuldade. Tenho, estou sendo curado. O cara é bom naquilo, eu falo: o cara é bom nisso. E eu quero te ensinar um negócio. Quando você encontrar alguém que é melhor do que você naquilo que você gostaria de ser bom, você não pode usar isso para jogar-se na depressão. Você precisa usar isso para evoluir. Porque quando você reconhece que o outro carrega, você se inspira. Tipo, o Bob é bom na pregação. Cara, eu queria pregar igual ele. Fala assim: cara, eu vou honrar o que o Bob carrega. Porque quando ele prega tão bem, uau, eu recebo da vida dele. O que está acontecendo com você? Você está está se inspirando. Deixa eu falar uma coisa: Jesus é a referência. Amém, gente? Mas você precisa se inspirar nos outros. Eu trabalho com venda há 15 anos. Irmão, quando o outro está vendendo mais que você, qual que é o seu, que a terra quer dizer? Não, cara, ele está vendendo muito, meu Deus. No reino não é assim. Quando o outro está indo bem, você fala: Deus, uau, o que ele está fazendo diferente que está vendendo? E eu me inspiro. Isso é se inspirar no outro, é receber da vida do outro. Agora, a inveja amargurada é você querer o que é do outro. Isso é pecado, irmão. Mas no ambiente de honra, eu me inspiro. É o poder do nós. Você sabe por quê? Se o outro chegou aqui, eu posso chegar lá também. Amém, gente? Se o outro é usado em cura, você também vai ser usado em cura. Você sabe por quê? Se alguns correm, os outros que vêm voam. Se você está correndo, os que vêm depois de você vai voar, porque eles estão se inspirando em você. A tendência da próxima geração é ser melhor do que nós. Eu vou repetir isso: a tendência dos próximos que vêm é ser melhor do que nós, porque você entra com um facão, desbravando, preparando o caminho, os outros já encontram o caminho pronto, já vai correndo. Vocês estão entendendo? É o poder do nós. Eu concluo essa palavra lendo um texto que está em Levíticos 26:8, diz assim: 5 de vocês perseguirão a 100, 5 perseguirão a 100, e 100 de vocês perseguirão a 10.000, e todos os seus inimigos cairão diante de vós. Na matemática 5 perseguirão a 5, mas a Bíblia diz que 5 perseguirão a 100. E se você falar assim: e 100 perseguirão quantos? Aí você pode pensar: faz 300. Não, aqui eu melhorei na piada, né? O time foi bom, né, amor?
Fala 300, fala 300. Não, 100 perseguirão a 10 mil. Amém, queridos? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. O lugar à mesa não é lugar de competição. O lugar à mesa é lugar de revelação. Eu vou repetir: o lugar à mesa não é lugar de competição. O lugar à mesa é lugar de revelação. Aquilo que está fora passa a estar dentro. Aleluia. Você talvez está me ouvindo aqui, em toda a sua história você se sente desconectado. Hoje Deus quer trazer um sentimento de pertencimento ao seu coração. Você talvez está aqui e um dia se desviou da igreja. Deus te chama de volta. Volta, filho, senta à mesa. Amém. Amém, queridos. Tem amizades saudáveis no meio de nós. Vamos gerar uma cultura de honra em nosso meio. Reconhecer o que a minha esposa carrega, o que a Gabi carrega. Meu Deus, o que é a Marina cantando, irmão? O que é o Bob Lee com esse bigode e essa touca na cabeça tocando? O que é? O Wesley, que não é o safadão ali tocando? O que é o Jate, irmão? Ele já parece um jato, tá ligado? Querido, temos que reconhecer. Amém. Faça uma oração comigo, feche seus olhos. Fala assim: Deus, gere em nós uma cultura de honra. Existe um lugar à mesa aonde há revelação, não competição. Ajude-nos a viver em família. Amém. Eu quero poder orar e encerrar esse momento. Eu sei que vocês subiram aqui. Vamos ministrar uma, né? Então vai, vamos ministrar. Feche seus olhos aí. Para todo problema, Deus tem uma solução. William, eu estou perdido. Hoje você está sendo encontrado. William, minha vida perdeu o sentido. Hoje Deus tem um sentido para você. Deus está dando um ressignificado de pessoas que nunca viveram em família, por causa da figura materna, por causa da figura paterna, por causa de abusos, por causa de violência que você sofreu. Mas hoje Deus quer restaurar você. Existe um lugar à mesa, cara, para você. Pede para Deus te mostrar. Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim. Eu vejo barreiras caindo, eu vejo muralhas caindo. Meu coração tem chorado. Deus te encontrou hoje. Por ti. O meu coração tem clamado. Eu quero por ti. Eu quero convidar você, querido, a sair do seu lugar e orar com alguém. Amém. Vamos. Começa a compartilhar aquilo que Deus te deu. É o meu desejo. Pede para Deus mostrar para você alguém. É o que eu mais quero. O pessoal lá atrás, vem orar com alguém. Ser mudado por tua face. É o meu anseio. Abençoe a vida, compartilha. Eu abençoo a sua vida, Jonathan. Eu abençoo a sua vida, Gabi. Eu te abençoo, Bob, Mari, Chatiniel, Wesley. Eu abençoo você. Eu abençoo a sua vida, Gabi. Não é que eu não seja grato. Um lugar à mesa. Por tudo que tens feito em mim. Mas meu coração tem chorado por ti. Isso, ore com alguém. Meu
Obrigado, Senhor. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Você é importante, querido. Você tem um lugar à E eu não mesa. trouxe nada pra mesa. E eu não trouxe nada pra mesa. Aleluia. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa. E eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Aleluia. E eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada. Sim. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti. Obrigado, Senhor. Como eu quero a ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti. Obrigado, Como Jesus. eu quero, Te louvamos, meu Jesus. amado Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom. Amém, queridos. Aonde você está, faça assim com as suas mãos. Senhor, obrigado pela tua graça sobre nós. Obrigado pela união e pela importância que o Senhor dá a nós no teu reino. O teu reino está no meio de nós. E que essa conexão, esse coração pastoral venha crescer, ó Deus, nesse meio. Que sobre nós venha estar em evidência uma cultura pastoral de cuidado, de que cada um tem a sua importância no reino, de que cada um tem um chamado, algo para cumprir, e quando ele corre a sua carreira, ele me influencia positivamente. Eu declaro, Pai, uma cultura pastoral no meio de nós, uma cultura de cuidado, uma cultura, Pai, onde todos se sintam amados e importante, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Pode acender aí, John. Pessoal, olha lá atrás daquela mesa lá, gente. Essa palavra não tem que ficar só na teoria, não é verdade? Eu quero que você agora não vá embora, fica um pouquinho com a gente. Eu quero poder conversar. Ali tem café, ali tem refrigerante, ali tem bolo, tem pão, ali tem jogos, ali tem coisas gostosas, bolos gostosos. Eu não posso comer. Tem chá. Amém. Esse culto está encerrado. Espero você sábado que vem, no mesmo horário. Mas antes disso, vamos ter um tempo de mesa, amém, gente? Que Deus abençoe você, Deus te guarde e te encha com o Espírito Santo. Amém.